Vês pureza em mim, vês propósito, vês valor, vês quem eu serei. Eu estou sentado contigo em lugares celestiais contigo. Eu estou sentado contigo em lugares celestiais contigo. Oh, I am seated with you in the heavenly places with you. I am seated with you in the heavenly places with you. Meu foco está ultrapassado, minhas falhas eu quero apontar quando olhas para mim. Meus caminhos teus me chamas digno, vês beleza, vês pureza em mim, vês propósito, vês valor, vês quem eu serei. E eu estou sentado contigo em lugares celestiais contigo. 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 Eu estou sentado contigo em lugares celestiais contigo.
Obrigado, Senhor, porque, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Ti, Jesus, por causa de Ti, Jesus, nós temos o privilégio de estar aqui sentados. E é motivo de nós estarmos descansados, Senhor, sabendo em quem temos crido, que é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder que nos opera. Nós temos um privilégio muito grande de estar assentado nestes lugares celestiais. E muitas das vezes, a incredulidade, a falta de fé, Senhor, por vezes nos torna pequeninos, Senhor, e nos leva a desanimar, a ficar desencorajados, Senhor, mas que nós possamos entender que nós não estamos num lugar qualquer, nós estamos nos lugares celestiais, sentados, Senhor. É por isso que é motivo de nós levantarmos a cabeça e ver que a nossa redenção está próxima. Pai, em nome de Jesus, Pai, desperta-nos, que nós não ficamos andando cabisbaixo, olhando somente para a nossa derrota, somente para o nosso fracasso, somente por aquilo que nos quer deitar abaixo, Senhor, mas que nós olhamos para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que nós possamos levantar os nossos olhos e contemplar a Tua glória e saber que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, Senhor. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Senhor. Nós somos vencedores, Senhor. Não tem por que nós andarmos derrotados, porque o diabo já foi derrotado e nós sabemos que o último inimigo a ser vencido é a morte, e a morte foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo também na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós temos motivo de dar glória, nós temos motivo de gratidão, nós temos motivo, Senhor, de olhar para Ti e falar: Senhor, eu não vou continuar nessa situação terrível de derrota, de fracasso, de tristeza, de lamento, mas eu vou andar e olhar para Ti, Senhor, e saber que eu sou um privilegiado, Senhor, por estar na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos encorajados por Ti, fortalecidos nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. O que o Senhor quer de nós é um coração quebrantado, como nós cantamos, porque a Tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Pai, que nós possamos reconhecer as nossas misérias, as nossas fraquezas e depositar tudo nas Tuas mãos, Senhor, sabendo que quando nós fizermos isso, nós levantaremos dali cheio do Teu poder, Senhor, e fortalecidos por Ti, em nome de Jesus. Amém. Estamos gratos a Deus nessa tarde, amém? Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Não se esqueçam disso. Salmo 118. As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, diz o apóstolo Pedro. Então nós estamos debaixo da graça de Deus. Amém? No próximo domingo cá estaremos, se assim o Senhor permitir, não é? Não é nenhum culto especial, mas lembramos, irmãos, que no último fim de semana de setembro nós vamos ter aqui uma conferência multicultural, não só aqui, mas em Norbury também, onde vai estar a pregar o irmão Amilcar. Eu já falei um pouquinho dele aqui, ele está instalado, né, para pregar aqui no dia 22 de setembro. Muito bom ouvi-lo, irmãos. Eu gostei muito de ouvi-lo pregar. É um irmão que tem muito conhecimento da palavra e também tem algumas experiências missionárias, não é? Onde esteve também na China. O pastor André conhece ele melhor que eu, não é? E ele foi uma bênção, não é? Pelo menos as vezes que eu estive com ele, eu vi que ele é um homem de Deus, não é? E com certeza vai nos abençoar, tá bem? É um único evento que vamos ter para já. Não é? Nós sabemos que no mês de agosto agora é meio complicado, muitas pessoas viajam de férias, não é? E tem que aproveitar mesmo, porque parece que o sol está querendo ir embora já, não é? Estamos tentando dias de frio, ontem mesmo estava bem fresco, falei, uau, o inverno já chegou. Eu falei para minha esposa, assim, algo está estranho nessa semana. Eu falei assim para ela, sabe por quê? Porque isso não me cheira outono já. No mês de agosto já me cheira outono. Então por quê? Eu noto que quando as folhas secas começam a cair, o outono está se aproximando. E o outono está se aproximando mais cedo, não é, do que o normal. Então nós vemos que os tempos estão a mudar, não é? E muitos colocam a culpa
nas mudanças climáticas e... No Brexit. Os irmãos podem sentar, por favor. No Brexit, alguns até no Brexit agora, né? Boris Johnson, enfim. Culpam tudo e mais alguma coisa. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus fez tudo perfeito ao seu tempo, diz a palavra de Deus. E Deus colocou limites no mar para que não ultrapasse a terra. E até hoje não ultrapassou desde o dilúvio. Então, irmãos, seja com mudanças climáticas, com El Niño, seja lá o que for, nós sabemos que nada acontece se Deus não permitir. Nada acontece. Nós sabemos que o que vai acontecer, catástrofes imensas neste mundo, vai acontecer, porque é promessa da palavra de Deus em se cumprir. Deus disse que vai haver, quando chegar, aproximar o fim dos tempos, vai haver sinais no céu, na terra, vai haver terremotos, vai haver muitas coisas horríveis, irmãos. Então nós temos que não ficar surpresos, nós temos que entender que nós estamos vivendo o fim. Não é? Quando ouvir falar de guerra, rumores de guerra, fome, pestes, não é? Tantas coisas mais, diz na palavra de Deus, estudos, Mateus 24, basta de mão ler, não precisa ficar preocupado. Porque... Só que tem uma coisa, nós temos responsabilidades. Os irmãos lá em casa separam o lixo. Eu não estou aqui como um do Greenpeace, não é nada disso. Não sou representante do Greenpeace. Mas, irmãos, nós temos responsabilidades com a igreja, com a sociedade, onde quer que nós estejamos. Nós temos responsabilidade de separar os nossos lixos também. Então, não adianta nada nós falar, o mundo está se deteriorando, isso e aquilo, está na palavra para isso acontecer, eu estou me banhando, não vou separar o lixo. Não é nada disso. Nós temos responsabilidades, nós temos que separar o nosso lixo, porque nós temos que promover coisas boas para a sociedade e ser um exemplo, até mesmo nessas coisas, para a sociedade. Amém? Isso é apenas uma chamada de atenção, para que nós oremos pelo mundo que vivemos, porque a gente começa a olhar para a Sofia, para o Tomás, para as crianças, e ficamos a pensar que legado nós estamos deixar para os nossos filhos. Que mundo eles vão ter daqui mais uns anos. Porque nós estamos aqui de passagem. Eu completei essa semana 38 anos. Eu costumo dizer para minha mulher, eu acho que eu já, biblicamente falando, já completei metade da minha vida. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que vive até os 70 anos, o que passar disso é ênfado da carne. Não é? Então, a idade do homem tem um limite, 70. O que passar disso já está fazendo hora extra, irmão. Está na Bíblia. É a palavra do Senhor que diz. Alguns vão até os 90, 100. Não é? Graças a Deus, né? Maravilha. Né? Tem aqui o irmão Guerreiro e a irmã Fátima que já lá vão, não é? Já lá vão, graças a Deus. Já estão fazendo hora extra, né? Graças a Deus. Então, fala, Senhor, quero mais hora extra. A gente quer viver, né? Mas nós sabemos que o melhor é viver com Cristo, sabendo que nós temos uma vida eterna pela frente, não é? Amém. Então, não temos assim muitos avisos. Eu no final vou pedir para o pastor André orar por nós e falar alguma coisa também a respeito da viagem que ele teve para Angola. Ele foi pregar numa conferência em Angola. Ele esteve lá juntamente com a irmã Solange, sua esposa, e foi um bom tempo ali em Angola. Então ele vai compartilhar um pouquinho no final. Então, sem mais demoras, vamos já ouvir a palavra de Deus, para estar compartilhando com o irmão Saulo nessa tarde. E depois, no final, a gente tem mais algumas coisinhas para falar. A minha esposa depois trata do resto. Bem, faz favor, Saulo. Perdão. Pode vir o Saulo na mesa. Nós temos o momento dos kids, né? As crianças vão lá para a salinha. Eu não esqueci, irmãos, nós vamos orar ainda no final pelos assuntos de oração. Hoje nós temos umas mudanças aqui na liturgia do culto, mas nós vamos orar pelos motivos de oração, tá bem? Mas vamos agora para o momento Kids, para que as crianças tenham a sua escolinha bíblica dominical. É muito importante para as crianças elas participarem da escola bíblica. Para mim, as crianças é a base da igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo valorizou demais as crianças quando ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então nós temos que valorizar as crianças, o ensino delas. O próprio Salomão disse: ensina os meninos no caminho que devem andar, o menino, não é? Porque depois de grande não se desviará dele. Eu desde pequenino fui instruído na palavra de Deus pelos meus pais. Então eu vejo uma responsabilidade muito grande. Às vezes eu até ia chateado com meu pai para a igreja, por causa do meu pai. Tem que se decorar isso, aquilo. Eu decorava os salmos da Bíblia, irmãos. Eu decorava desde criança. Eu era obrigado pelos meus pais a decorar os salmos. Uau!
Mas hoje eu falo, graças a Deus pelos meus pais ter feito isso comigo. Porque eu vejo que quando eu estava lá no mundo, eu lembrava sempre dos salmos que eu havia estudado quando era criança. Não é? Então os salmos é importante na vida das crianças, é importante nós instruirmos a palavra de Deus. E semana passada nós falamos uma coisa aqui, eu volto a repetir. A criança que se portar mal na escolinha vai vir ficar junto do pai. Tá bem? É um aviso. Porque assim é um pequeno castigo que ela tem. Fala assim, não vai estar lá, né, junto com os outros amiguinhos, mas vai estar aqui com o pai, vai ser obrigado a ficar assistir o culto aqui, a palavra. Isso é um pequeno castigo, eu acho que é importante para haver disciplina também para as crianças e a partir daí também ter sua responsabilidade, tá bem? Então vamos ouvir a palavra do Senhor, faz favor, Senhor. Graças a Deus. Estão todos bem? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses. No capítulo 4. A partir do versículo 6. Filipenses 4, 6. Nós vamos ler do 6 ao 9. A palavra de Deus diz assim, todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, em tudo o que for verdadeiro, em tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio esse texto, ele me desafia profundamente. Porque ele nos desafia a pensar em tudo que for puro, em tudo que for verdadeiro, em tudo que for nobre, tudo que é de boa fama, toda coisa boa é onde nós devemos concentrar o nosso pensamento. Paulo fala em Romanos, dizendo que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Mas, se nós olharmos em volta, em todas as coisas nesse mundo, em todos os dias, em cada momento, nós somos praticamente conduzidos a pensar exatamente o oposto daquilo que Paulo nos propõe nesse texto. Como nós podemos então guardar o nosso pensamento para as coisas boas, se tudo em nossa volta nos conduz, nos convida, nos puxa para baixo para pensar em todas as coisas que não são boas? E o tema da mensagem nessa noite é essa expressão de Paulo, diz: nisto pensai, pensem nestas coisas. Como nós vemos, como podemos viver nesse padrão? Como podemos pensar naquilo que é bom? Não somente parece que é a contramão do mundo, como de fato é. O mundo vai numa direção oposta. Você abre o seu iPhone de manhã, vê a sua notícia e você vê um adolescente empurrou uma criança do 10º andar do museu e tal. Aí você muda a notícia, aí você vê sobre um atentado terrorista, não sei onde. Aí você muda a notícia, aí você vê alguma coisa sobre a Coreia do Norte e preparação de mísseis e coisa e tal.
O mundo tenta nos levar para pensar em todas as coisas que são más, que são vis, que são indignas. Como nós podemos manter o nosso pensamento, a nossa mente focada naquilo que é bom? Como nós podemos viver esse desafio bíblico? Como nós podemos alinhar o nosso coração em Cristo Jesus, a nossa pedra angular? E como primeiro ponto nesse estudo, eu queria chamar esse ponto de a paz que excede todo entendimento. Então vamos reler o texto que lemos agora. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus que é superior a toda a compreensão humana, a paz de Deus que não vem da árvore do conhecimento, mas que vem da árvore da vida, a paz de Deus que é superior, ela guardará o coração e a mente de vocês. Guardará o coração e a mente. Não existe maneira de você e eu pensarmos no que é bom, naturalmente falando. Nós somos arrastados pelo que é mal. A nossa natureza nos quer fazer pensar naquilo que é ruim. Mas a paz de Deus, que é maior do que o conhecimento humano, a paz de Deus que é superior ao conhecimento humano, ela é a única coisa capaz de guardar o meu pensamento, guardar a minha mente, guardar o meu coração, para que então eu possa alinhar o meu pensamento e o meu coração em tudo o que é bom. Eu e você, baseado na nossa competência humana, não conseguimos. Se você ainda não fez paz para esse assunto, essa é uma excelente oportunidade. Assim, a minha vida mudou no dia em que eu entendi que eu não era bom. A minha vida cristã mudou no dia em que eu entendi que não existia algo em mim suficiente para produzir bondade, para que eu fosse aceito por Deus. Jesus declara em Marcos dizendo: ninguém é bom, a não ser um só, que é Deus. Romanos 3 diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E o texto continua, e no versículo 17 ele diz: não conhecem o caminho da paz. Muito interessante. Pensar no que é bom não é só difícil. Mas pela declaração de Jesus, dizendo que nenhum é bom, pelo texto que lemos em Romanos agora, de que não há nenhum justo sequer, nós entendemos o quê? Que é impossível. Jesus nos pede, pensem naquilo que é bom. Mas para nós é impossível. O pedido de Deus para mim e para você sempre vai ser impossível. A gente já vai encontrar um caminho de paz aí, não se preocupe. O texto diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Existe então esse elemento celestial, a paz. A paz, não qualquer paz, mas a paz de Deus. Se nós colocássemos todos os estudiosos do mundo para definir o que é paz, nenhum deles conseguiria chegar num consenso. Porque paz para o ditador da Coreia do Norte é conquistar o mundo inteiro. Paz para o Trump é bloquear as fronteiras da América. Paz no UK, o que é paz no UK? Bem, é difícil, né? O cenário político também é confuso. Mas alguém diria paz é a ausência de conflitos. Alguém diria paz é a ausência de necessidades. Mas o que o texto está falando sobre a paz de Deus, sobre um elemento que não é humano, sobre um elemento que não é definível por conceitos humanos. É um elemento que não vem, como falamos, da estrutura que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas é um elemento que vem dos céus, do celestial, da árvore da vida.
Você e eu somente poderemos pensar no que é bom, no que é justo, no que é honesto, no que é nobre, se eu e você estivermos revestidos do celestial, deste elemento celestial chamado a paz. Não qualquer paz, mas a paz que vem de Deus. Ok. Então tudo bem. Então como eu posso pensar no que é bom? Simples, né? Você precisa estar revestido da paz de Deus. Ok, fácil. E agora, como é que eu posso estar revestido da paz de Deus? Vamos lá, o segundo ponto nessa mensagem é em tudo. Novamente o mesmo versículo, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E então o texto continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Perceba, uma coisa é ligada com a outra. Se eu e você queremos alcançar este ponto em que a nossa mente é guardada e nós somos capazes de olhar acima da circunstância, de pensar as coisas que vêm do alto, de pensar as coisas boas, de ter a mentalidade que vem de Deus, nós precisamos não andar ansiosos com coisa alguma, né? Nós precisamos o quê? Trazer diante de Deus as nossas súplicas, as nossas ações de graças, os nossos pedidos a Deus. Veja, o texto fala em tudo, em todas as coisas. Eu não andar ansioso, e se eu apresentar os meus pedidos a Deus, então, se eu depender de Deus, se eu colocar o meu coração nele, se eu disser, é dele que eu preciso, se eu trazer tudo a ele, eu recebo dele um dom celestial, um fruto do Espírito, que é a paz de Deus. E por causa dessa paz de Deus, de eu ter o meu coração tranquilo, porque eu confio naquele que nunca falhou, eu posso então pensar pensamentos bons, eu posso ver as coisas diferentemente. Se você e eu pensamos, anelamos, queremos a paz, este mundo não nos satisfaz. Este mundo não nos traz solução para o problema da paz. Mas o problema da paz está em uma coisa só: em colocar a nossa confiança no lugar certo. Está em colocar a nossa confiança em Deus. A resposta para o problema da paz é algo tão simples que parece ser mentira. É apenas você e eu nos colocarmos numa posição de quem confia em Deus. De quem confia que aquele que falou é poderoso o suficientemente para cumprir. Que aquele que te ama não te deixará só. Aquele que te cuida e te guarda todos os dias. Muitos bons homens gastaram as suas vidas inteiras nessa busca pela paz. Não puderam encontrar respostas, porque dentro de si mesmos havia algo que negava a bondade. Veja quantas vezes você... Eu lembro de mim no tempo de escola, certo? Né? Você tem várias fases na escola, né? Você tem aquela primeira fase em que você aprende a história com os heróis da história, certo? Você aprende, puxa, Dom Pedro I, Independência, o Tiradentes, desculpa, só tenho exemplos de história do Brasil na minha cabeça. E depois, né, quando chega no oitava série ou no segundo grau, aí você começa a aprender a história por trás da história. Você diz, mas Dom Pedro I não era bem boa gente, ele fazia isso de errado. O Tiradentes, então, também não era bem assim a história. Daí você começa a descobrir que não importa o quanto boas as pessoas pareçam ser, existe dentro do ser humano a maldade, esperando para sair. É impossível ao homem encontrar paz, é impossível ao homem encontrar justificação. Mas a paz de Deus, ela está disponível não ao bom, porque nenhum é. A paz de Deus está disponível àquele que depende, aquele que escolhe, que decide
depender de Deus. Tudo aqui gira em torno de dependência. Dependência é a palavra-chave. Está no meu e no seu poder hoje alcançarmos a paz de Deus. Está na nossa escolha, na nossa decisão. O nosso coração mau produz pensamentos maus. Mas se nós decidimos depender de Deus, a paz de Deus guarda o nosso coração e permite-nos a sair do meio da lama das nossas ideias, da lama das ideias desse mundo, e nos levantarmos acima com pensamentos que vêm do alto, pensamentos que vêm dos céus. Aleluia! Estão comigo até agora? Amém. Quero ler um outro texto com você. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, vamos ler do versículo 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. A palavra de Deus diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluia. Veja só, né? Se eu e você estivéssemos naquele cenário e olhássemos para um lado, estava o homem santo, pregador do Evangelho, pessoa boa, e o outro, outra pessoa que você já viu por aí na rua, que faz um monte de confusão. Se você quisesse ser amigo de um deles, de quem que você ia escolher? Você ia dizer assim: bem, eu vou escolher ir com aquele cara lá da igreja, lá, que o cara é mais gente boa. Mas Deus, olhando o coração, né? Ele via o que estava dentro daquele homem, certo? Eu e você, o que serve de lição para nós, né? Que eu e você, não adianta nós, né, estarmos num lugar como esse hoje, dizendo assim: graças a Deus, que nós estamos na igreja, e não somos como aqueles drogados que estão lá fora, ou aqueles que estão fazendo coisa errada lá fora. Senão nós nos colocamos na mesma situação, né? Veja, o fariseu parecia um homem bom. E talvez ele fosse melhor que todos nós aqui, porque esse povo era rígido no andar dos seus passos lá, né? Nós cometemos erros todos os dias, né? Mas os fariseus, eles se orgulhavam da sua justiça, né? De um jeito. E por quê? Porque realmente eles se esforçavam muito para fazer as coisas boas. Mas veja, o texto diz que ele orava no íntimo. Uma outra versão dizia: ele orava consigo. Ou ainda, que uma outra versão dizia: orava para si mesmo. Bem, seja qual for o foco, o fariseu estava centrado realmente em si mesmo. Ele tinha convicção de que ele era uma boa pessoa, ele tinha certeza que era bom. Ele tinha certeza absoluta que era bom. Ele não pensava assim: eu acho que eu sou uma boa pessoa. Não, ele sabia: eu sou bom. O publicano, então, o outro cara, ele tinha certeza absoluta do quê? De que não era. E esse se encontrou justificado por Deus. Interessante, tem um outro exemplo na Bíblia que fala exatamente a mesma situação. Caim e Abel, né? A gente até teve conversando esses dias sobre Caim e Abel. Caim apresentou diante de Deus uma oferta. E diz que Caim trouxe do fruto do seu trabalho.
né? Trouxe uma oferta daquilo que era o fruto da sua terra e tudo. Caim trouxe coisas que ele pensava que eram boas. Caim trouxe a oferta de coisas boas. E Abel trouxe uma oferta de sangue, com o sacrifício das primícias do seu rebanho. No contexto do Antigo Testamento, isso significa o redimir de pecados, o cobrir de pecados. Se formos colocar no paralelo, é praticamente a mesma história, né? O fariseu trouxe uma oferta de coisas boas. Veja, Deus, o que eu sou bom. Veja, Deus, o que eu faço de bom. Veja, Deus, o que eu faço de bom. O publicano, ele veio e disse, eu não mereço. Ele veio pelo caminho do pagamento da dívida, do pecado. Ele veio pelo caminho da redenção, pelo caminho da rendição. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Veja outra vez, o assunto do bom, do bem é mencionado. Requeria-se de Caim fazer o que é bom para ser aceito, mas fazer o que é bom, bondade, não é algo que pertença ao homem. Bondade é algo que pertence a Deus. A oferta de Caim foi rejeitada por causa disso. Jesus disse, por que você me chama bom? Não há ninguém bom. Por que Jesus disse o que disse? Porque aquele homem que estava diante de Jesus, falando, bom mestre, aquele jovem rico, ele se colocou diante de Jesus como que por igual, dizendo, eu sou bom, o Senhor também. E o que Jesus falou para ele em seguida, Jesus escancarou diante dele uma falha dentro do seu coração que nem ele mesmo sabia que tinha. Aquele jovem sequer sabia que amava as riquezas, até que Jesus disse para ele, venda tudo. Jesus, porque ele amou aquele jovem, ele mostrou aquele jovem que estava no seu coração. Ele mostrou para ele que ele não era bom. A Bíblia, ela serve como um espelho. Ela nos mostra o quanto eu e você não somos bons. Por quê? Para que você melhore, para que você se esforce, para que você se torne bom? Não. Não. A Bíblia é muito clara. A bondade não pertence a eu e você. Se eu e você ficarmos a vida inteira dando dinheiro para charity, isso não é nada. A bondade não pertence a mim e a você. A bondade, né, de que fala aqui o texto, é algo que vem de Deus. Se eu e você tivéssemos que fazer o que é bom para sermos aceitos, né, nós certamente não alcançaríamos sequer o nível de bondade exigido por Deus. É porque nós não somos bons que Deus enviou Jesus Cristo para pagar a nossa dívida, a dívida dos nossos pecados, para que então, por causa da oferta de sangue, por causa do pagamento da dívida, nós fôssemos aceitos. É mais uma vez a mesma história, o publicano e o fariseu, Caim e Abel, né? E nós, diante de Deus, por causa da oferta do sangue de Jesus Cristo. Se nós viermos diante de Deus e fizermos como Caim, e trouxermos uma oferta da nossa bondade, nós temos o exemplo, seremos rejeitados. Mas se nós diante de Deus fizermos como Abel, e chegarmos diante de Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós, por causa do sangue dele derramado diante da cruz, é aí onde está a nossa justificação. Amém? Aleluia. Aleluia. Aquilo que eu e você fazemos diante de Deus, pela nossa própria bondade, nos afasta da paz de Deus. Vamos lá, tudo aquilo que eu e você tentamos fazer independentemente causa o oposto da paz. Dá para entender essa lógica?
Assim, se eu e você dependemos de Deus, nós recebemos a paz de Deus. E isso é o antídoto da ansiedade. Mas se eu e você não dependemos de Deus, nós andamos ansiosos. Nós andamos pensando no que será no dia de amanhã. Você percebe que o convite aqui não é, né? O convite aqui não é assim: se você não depender de Deus, então você está lascado e tal, não vai ter paz. Não, é o contrário. Ele diz assim: você não precisa andar ansioso, você traz a tua dependência para Deus aqui, e então você vai ser revestido da paz de Deus, que é a única coisa que vai te dar poder e condição de então pensar o que é bom e elevar os seus olhos para cima da sua circunstância, para cima daquilo que te prende embaixo. Aleluia? Amém. Ok. Aquilo que eu e você fazemos diante de Deus, confiando em nós mesmos, nos afasta da paz de Deus. Mas se nós entregarmos tudo e apenas pedirmos a Ele, suplicarmos a Ele, darmos graças a Ele, então nós temos acesso à paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. A paz de Deus, ela não só guarda a nossa mente e o nosso coração, mas o texto diz que ela os guarda em Cristo. Ou seja, se nós dependemos de Deus, nós recebemos a paz que vem dele, que guarda o nosso coração e guarda não apenas em qualquer lugar, mas guarda em Cristo Jesus. Efésios 2 diz assim, no versículo 4 em diante: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor em que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem um pastor amigo meu que uma vez trouxe uma ilustração para demonstrar o que esse texto, o que a expressão original desse texto queria dizer com o estar assentado nas regiões celestiais, essa expressão em Cristo. Aí ele no culto, ele abriu, né, a Bíblia, né, e colocou um papel dentro e disse que ele fechou e disse assim: que esse papel representa eu e você, em Cristo. Se nós estamos em Cristo, o que pode nos abalar? O que pode nos tocar? Em Cristo, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, o Verbo vivo de Deus, nós estamos cercados por Ele. Nós cantamos aqui semana passada, assim eu luto minhas batalhas, né? Porque o refrão da música dizia assim: posso parecer cercado, mas eu estou cercado de Ti. Eu acho isso fantástico, a expressão. É como o salmista, né, diz assim: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Você imagina a situação, né? Você está aqui, tem os inimigos vindo te cercando, pronto para te matar, e Deus faz você sentar. Assentados, como estamos na região celestial em Cristo. Nós estamos assentados diante dos nossos inimigos, numa conferência com o Criador do Universo, cercados por Ele. E nada pode nos atingir. E nada pode nos atingir. O inimigo pode tocar a Cristo? Não. Se eu coloco a minha vida nele, se eu coloco a minha dependência nele, essa paz que é superior, que é do alto, que é celestial, ela me coloca guardado em Cristo. A nossa posição celestial muda. Nós nos colocamos como aqueles que estão assentados nas regiões celestiais. E por causa disso,
nós podemos, então, pensar em tudo que é bom, em tudo que é perfeito, em tudo que é puro, em tudo que é amável, tudo que é digno de honra. E este tudo é Jesus Cristo. Somente Ele é o bom, somente Ele é o bem. E a única maneira de termos transformações em nossa mente, em nosso coração, é se nós somos envolvidos e guardados por aquele que é bom. Veja, gerações e gerações de boas pessoas passaram suas vidas tentando melhorar. E em constante penitência, né? E a pessoa pensa, pronto, eu cometi uma falha, eu cometi um pecado, e isso me afasta de Deus. Obviamente os pecados são o que define, né, a nossa posição, né, de afastados de Deus. Mas no momento em que eu e você somos aceitos em Jesus Cristo, por causa daquilo que Ele fez por nós e não por causa daquilo que nós fazemos por Ele, a nossa posição celestial é outra. O nosso lugar, o nosso assento é o nosso lugar de origem. A sua identidade, de você ser aquilo que Ele diz que você é o seu ponto de início. Você começa deste lugar, você começa dessa posição de quem está cercado por Cristo, de quem está assentado nas regiões celestiais. E essa é a única maneira pela qual você terá poder para então viver uma vida pura e santa. Não é como antigamente nós pensávamos, falando por mim aqui, né, de que eu precisava fazer coisas boas para ser aceito por Deus. Mas não. O nosso ponto de origem é aquele que é bom. E por causa dele, por causa do poder dele em mim, é que eu sou então capaz de fazer o bem. Eu sou capaz de fazer coisas boas. Ele é o nosso lugar de refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o lugar onde nosso coração encontra paz, encontra segurança. Onde podemos ser livres. Livres nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Jeremias 29 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Deus, Ele nos chama a fazer algo, certo? Deus diz assim: pense nisso, pense nas coisas boas. Mas Ele não nos abandona, não. Né? Todo o chamado de Deus na nossa vida é maior do que o que você e eu podemos fazer. Todo o chamado de Deus envolve fazer algo além dos seus limites. Mas em nenhum momento Deus intentou que eu e você fizéssemos isso sozinhos. Deus nos convida além dos nossos limites naturais, porque Ele nos fez filhos espirituais. A nossa posição celestial mudou. Deus nos colocou assentados nas regiões celestiais com Ele. O convite de Deus é para que eu e você vivemos no sobrenatural, que nós possamos fazer, sim, todas essas coisas, mas envolvidos por Ele, no poder dEle, capacitados por Ele. Ele nos dá o poder, os recursos, o sustento, a proteção, e não tem nenhum projeto divino que vai ser possível de você realizar sozinho. Eu lembro no Brasil, alguns anos atrás, certo? Eu sempre fui uma pessoa tímida, assim, muito dentro de mim mesmo, certo? E aí, o que acontece? Eu
tinha envolvimento com a música, então eu pensei assim, né, se Deus está me chamando para fazer alguma coisa, é óbvio que é a música. Então eu me excluí de todas as outras. Assim, por quê? Porque se eu sei fazer isso, né, se eu tenho facilidade, um dom, um talento para isso, então logo Deus me chamou para isso. E eu, sempre que tinha qualquer situação, por exemplo, dizer assim, vai ter vou colocar o exemplo mais difícil para todos os clientes aqui, né? Evangelização, né? Evangelização, que é você sair da sua zona de conforto e falar do amor de Deus para outro alguém, certo? Né? Tem duas coisas que os crentes têm medo, é o que é o diabo e o evangelismo, não, nenhum dos dois, né? Nós não vivemos no medo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se Deus te chama para algo, e é algo que você sabe fazer, você vai fazer aquilo na força de quem? Se você diz assim, não, o meu limite é esse, eu faço até aqui, porque eu sei fazer isso. Você vai fazer na sua própria força, certo? E se Deus te chama para algo maior do que você, diz assim, você diz, eu não tenho facilidade de falar, eu não consigo fazer, e Deus te chama para fazer aquilo algo mesmo assim, aí você dá um passo e diz, eu faço? Na força de quem você está fazendo? Na força dele. Na força dele. Então, eu e você, né, nós somos chamados a viver, né, nessa região celestial, nessa nova posição de pensar o que é bom, de declarar o que é bom, de ver a bondade, de declarar a bondade aonde nós estamos. Você pode olhar para si mesmo e dizer assim, mas eu não posso fazer isso. Eu vou dizer assim para você, muito bem, eu também não, muito obrigado. Nenhum de nós pode. Agora, se eu e você ousamos confiar naquele que disse e damos um passo, você vai se surpreender da capacidade que vai vir do alto. Aí, o resultado, o fruto daquilo que você faz, quando você sabe que você não pode, é muito maior do que o fruto que você faz, do fruto daquilo que você faz quando você sabe que pode. Ou seja, Paulo ainda usou isso, ele disse assim, Paulo descobriu isso tão forte, que ele disse assim, até tudo aquilo que eu sei, eu quero dizer que é esquerda. Né? Porque ele disse assim, eu não quero ser forte em nada. Assim, naquilo que eu sou fraco, eu me alegro. E naquilo que eu sou forte, eu digo não. Porque Paulo descobriu que quando ele faz algo na sua fraqueza, no conhecimento pleno de que ele não pode, Deus vem e faz. Ele disse, então se eu sei fazer alguma coisa, eu digo, Deus, eu não sei não. Eu vou fazer e Deus vai fazer mais ainda. Então Deus nos convida, né, a viver nessa esfera de crermos naquilo que Ele disse, na esfera de podermos pensar as coisas boas, de podermos ver o bom ao nosso redor, por causa dos olhos daquilo que é celestial, né, que nos envolve. Amém? Aleluia. De fato, ao homem é impossível fazer o bem, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 25 diz assim, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Deus nos chama a fazer aquilo que é impossível. Aleluia. Em tudo que é bom, em tudo que é bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Veja, a paz de Deus te cobre, te capacita
a ver a sua vida, a ver com um olhar mais alto, a ver aquilo que é bom, a pensar naquilo que é bom, a sua mente transformada. E a garantia que a palavra de Deus nos dá é que o próprio Deus que nos deu a paz, Ele vai caminhar junto conosco. Ele vai caminhar junto conosco. Amém? Amém. Amém. Eu convidar vocês a se colocarem em pé. Pai Celestial, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor olha para nós, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, e o Senhor decidiu nos fazer teus filhos semelhantes a Jesus. O Senhor decidiu nos aceitar na tua presença. O Senhor decidiu pagar completamente a dívida pelos nossos pecados. O Senhor decidiu nos fazer santos, puros, justos, limpos. O Senhor decidiu nos incluir no seu plano. O Senhor decidiu compartilhar conosco os teus próprios pensamentos. Pensamentos de paz, pensamentos que não são de mal. O Senhor decidiu fazer todas essas coisas. Senhor, nós somos muito gratos por tudo isso. Senhor, nós queremos clamar diante de Ti. Capacita-nos, Senhor, a ter pensamentos de paz. Capacita-nos, Senhor, a pensar em tudo que é bom, verdadeiro, nobre e justo. Capacita-nos, Senhor, a depender de Ti, a olhar para Ti, Senhor, a colocar todas as coisas diante de Ti, em oração, em súplica. Porque, Senhor, nós queremos essa paz que excede todo entendimento, e nós queremos, Senhor, o Deus da paz, caminhando conosco. Senhor, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos lembre, que o Senhor nos ajude a que essa palavra faça fruto, Senhor. Que possamos, Senhor, caminhar com plenitude na Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.